Bem-vindo ao Debate Creator, meu mundo amado escovador de bytes. Hoje você está aqui para mais uma aula de retroprogramação Basic. Vamos voltar aqui aos nossos spritezinhos, nossos sprites. Na última aula nós falamos sobre os sprites 8x8, sendo que esses sprites 8x8 nós também vimos eles ampliados para 16x16. E quem assistiu a última aula viu que os sprites 8x8 ampliados, eles ficam muito blocudos, né? E aí qual é a solução para a gente fazer um sprite 16x16 com uma resolução um pouquinho melhor, um pouquinho maior? Muito simples, meu amigo escovador de bytes. Nós vamos fazer um muito amado sprite 16x16 real. Então na aula de hoje nós vamos começar olhando ali os sprites 16x16 real e vamos ver como a gente faz para criar um sprite grande da forma proposta pelo VDP do MSX. Logo a gente vai entender isso muito melhor na aula de arquitetura, porque nas aulas de arquitetura nós começamos a entrar lá no VDP do MSX. Então acompanhe também lá as aulas de arquitetura MSX, que vai te ajudar um pouquinho no que eu vou explicar hoje também. Então vamos embora, vamos para a aula. E como sempre, lembrando a vocês que todos os códigos que nós usamos aqui em Debate Creator estão no github.com/debatecreator. Não precisa se preocupar porque esses links estão todos na descrição. E por se tratar de uma aula de MSX Basic, ele fica nesse repositório aqui, o repositório MSX Basic. E dentro desse repositório, nós temos lá a pasta Sprites, onde tem todos os nossos códigos relativos aos sprites. Então, se você entrar nessa pasta Sprites aqui, nós hoje vamos usar esse código aqui, que é o SpriteAnim. Nesse código aqui, SpriteAnim, nós vamos ter aqui o programinha Sprite 16x16, que é o código que nós vamos analisar hoje, no início da aula. Então, vem comigo. Se você não sabe baixar aqui o repositório da MSX Basic, relaciona lá as aulas anteriores, onde eu ensino a usar o botão Code aqui para baixar para a sua máquina o código. E vamos lá para a nossa queridíssima aula, para a gente poder ser feliz. Então, pessoal, para a gente poder entender melhor como é que funcionam os sprites 16x16, nós vamos analisar esse código aqui agora, o sprite 16x16.base. E aqui logo no comentário a gente vê uma coisa esquisita. Quando a gente está falando de sprite 16x16, para que a gente tenha esse padrão de 16x16, nós temos que pegar o nosso grid aqui, e se a gente dividir o grid em 4 partes, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dividir aqui no meio, e se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e dividir aqui no meio, nós vamos ver que nós vamos ter 4 padrões de sprite. Só que normalmente, quando a gente está falando de sprite, a gente pensa assim, né? Primeiro padrão, segundo padrão, terceiro padrão e quarto padrão. Isso é o que a gente instintivamente pensa quando a gente está tentando montar o sprite 16x16 na nossa cabeça. Então a gente sabe que aqui é um padrão de 8x8, para que a gente tenha 16 tanto na vertical quanto na horizontal, a gente precisa de 4 padrões 8x8. Então o sprite 16x16 real nada mais é do que 4 sprites 8x8 dispostos nesse padrão. Só que o problema é que se a gente colocasse 1, 2, 3, 4, os sprites 16x16 não ficariam colocados eficientemente na VRAM. E se você quer entender o que é a VRAM, dá uma olhadinha lá na nossa aula de arquitetura, nossa última aula de arquitetura, que nós falamos sobre a VRAM do nosso queridíssimo MSX1. E o padrão que, na verdade, o MSX espera para que a gente possa trabalhar eficientemente a memória é 1, 3, 2, 4. Então, quando a gente for montar o nosso sprite 16x16 aqui no grid, né, na memória, obviamente no Tiny Sprite, se a gente desenhar o sprite naturalmente, quando ele for fazer a exportação, ele já vai exportar nesse padrão 8x8. Então o exercício que eu estou fazendo aqui é só para a gente ter uma ideia, de como isso fica guardado na VRAM. Então aqui fica o padrão 1, aqui fica o padrão 2, aqui fica o padrão 3 e aqui fica o padrão 4. Então vamos entender isso na VRAM aqui, analisando o nosso código. Analisando o nosso código, todo esse trecho aqui inicial, vocês já conhecem das últimas aulas. A gente faz o Definite-A-Z para o código ficar mais rápido, seta as cores, usa Screen 2, faz a rotina de carga dos sprites. Aqui a gente apresenta o sprite, coloca o sprite, uma animaçãozinha muito simples nele, para troca do sprite, e vai trabalhando aqui
Mas o que a gente vai olhar hoje mesmo é o GoSub1000 para ver como esses sprites 16x16 são carregados. Então vamos supor que ao invés da gente desenhar o sprite aqui no grid e exportasse para trazer para cá, a gente tivesse que fazer o contrário, tivesse que olhar de acordo com essas informações de data aqui, montar o sprite como a gente deveria montar lá no nosso grid. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui a nossa calculadora do programador primeiro, que a gente vai precisar dela, para fazer a conversão desses números hexadecimais em números binários. Vocês sabem que esses números aqui estão todos em hexadecimal. Por estar em hexadecimal, a gente vai precisar converter eles em binário para poder transferir eles para o grid. Então lembra lá que eu falei que o padrão era 1, 2, 3 e 4? Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então nós vamos seguir esse padrão aqui. Vamos pegar aqui, esse primeiro aqui, esses primeiros 8 bits, são relativos ao sprite 1. Esse cara aqui é o cara que vai ser carregado aqui. Então vamos carregar esse padrão aqui. 000000000000 indica que as primeiras 6 linhas do nosso sprite estão vazias. E que as últimas 2 linhas do nosso sprite tem 1. 1 é o cara mais à direita aqui, né? Então vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então na linha 7 a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai pintar esse cara. E como a linha de baixo é a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa. Então esse padrão aqui, ó, que eu vou colocar num quadrado agora, é o nosso primeiro padrão 8x8. É o nosso padrão 1. E agora, muito naturalmente, nós colocaríamos o segundo padrão aqui. Mas, na verdade, se a gente fizer isso, a gente vai estar cometendo um erro. Porque na VRAM, o padrão 2 fica aqui. Então, agora vamos começar a converter aqui o padrão 2. Quanto é 7 em binário? Se eu botar aqui em 7, vocês vão ver que em binário é 0, 1, 1, 1. Então a gente tem que começar com 4 zeros. Então a gente vai pegar aqui 4 zeros, 1, 2, 3, 4. Vai botar mais um zero, que é esse cara aqui. E vai botar 3 uns, ou seja, 1, 1 e 1. O próximo também é um 7, então essa linha vai ser igual. O próximo também é um 7, então essa linha também vai ser igual. E agora nós temos aqui um 7F. Vamos zerar aqui, vamos botar 7F. 7F vocês vão ver que é tudo ligado menos o primeiro byte. Então ele vai ser isso, isso. E aí nós temos outro 7F, que também é a mesma coisa. E aí nós vamos ter 4 linhas FFFF. FFFF, vocês sabem que é 255. E vocês sabem que 255 é igual a 8 bits preenchidos. Então as últimas linhas vão ser isso aqui. Ok, esse foi os nossos primeiros padrões. Construímos aqui o padrão 1, que é esse cara. Construímos aqui o padrão 2, que é esse cara. Esse aqui é o padrão 1. Esse aqui é o padrão 2. Agora nós vamos construir o padrão 3, que é esse cara aqui. E se vocês lembram lá do início da explicação, o padrão 3 fica aqui. Então vamos começar a montar esse padrão 3 aqui. As primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, as primeiras 6 linhas são vazias. Na 7ª linha a gente tem 80. E o que é 80 em hexadecimal? Se eu botar aqui 80, em binário é igual a 10000. Então a gente vai ligar esse cara aqui e vai deixar tudo apagado. Como a próxima linha também é 80, a gente vai fazer a mesma coisa. E esse padrão aqui que eu vou desenhar para vocês agora é o padrão 3. Então esse aqui é o 3, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Tá faltando só, obviamente, o padrão 4. Então vamos transferir o padrão 4 para cá. O padrão 4 ele começa com E0. Então se a gente colocar aqui E0, você vai ver que E0 em binário é igual aos 3 ligados e todo o resto desligado.
Então vamos ligar 3 aqui, 1, 2, 3 e todo o resto desligado. Outro é 0, outro é 0, então as próximas linhas vão ser idênticas. E aqui a gente tem um FE. Vamos ver o que é FE? FE é igual a tudo ligado, só o último bit desligado. Então vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Como vocês podem ver, nós temos 000, FE aqui. E a partir daqui nós temos tudo cheio. Então vamos começar a encher tudo. Que aqui ó, já vem o FF. Agora que eu acho que está errado. Porque FE... E vamos lá, tudo cheio. Na verdade eu acho que eu cometi um erro aqui. Porque não são duas linhas... Não são duas linhas, né? Isso aqui na verdade é assim, ó. Porque a gente só tem uma linha FE aqui, a gente só tem uma linha 7F aqui. Então beleza. E aí sim aqui, ó, todas as linhas preenchidas. Então na verdade o nosso sprite vai ficar assim no final. E aqui, ó, para que se você não reconheceu ainda o que é isso, esse aqui é o canhãozinho do Space Invaders. E agora vamos ver se é realmente esse desenho que foi gerado por esse sprite 16x16. E agora, pessoal, chegou naquela hora que a gente apresenta para vocês o nosso programa de patrocínio, que todo mundo já sabe que está lá no patreon.com/TheByteCreator. Se você entrar no nosso programa de patrocínio, que custa apenas $1, sim, eu falei $1, você vai ganhar acesso antecipado aos nossos vídeos. Toda vez que sai um vídeo novo, a gente faz aqui o aviso de vídeo e manda o link do vídeo, do acesso antecipado ao vídeo para os nossos participantes. Além disso, você também vai ter o direito de baixar os nossos Thank You Discs totalmente na faixa. Você vai poder pegar qualquer um dos nossos Thank You Discs e baixar para você. Lembrando que quem não é assinante do programa de patrocínio pode também comprar esses Thank You Discs. Só paga um pouquinho mais caro, paga $3 por Thank You Disc. Mas se você for um assinante do programa de patrocínio, você pode baixar esses discos na faixa. Além disso, você tem acesso ao nosso FTP exclusivo, onde os nossos assinantes ganham um usuário e tem direito a programas de Amiga, de Amstrad CPC, Apple II, MC1000, MSX, ZX Spectrum e diversas outras máquinas de 8 bits que nós colocamos aqui, Abandonware, nossos próprios softwares, drivers para os periféricos. Então é um FTP muito útil. Então, meu amigo, se você quiser ser como um dos nossos assinantes, como por exemplo o Rômulo de Almeida Alves, o Vanderlei Seixin, o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Crevers S.A. e o Leonardo Manes, o nosso primeiro patrocinador, vem com a gente e assina o nosso programa de patrocínio para que o nosso canal fique sempre melhor. Agora vamos embora, vamos voltar pro vídeo, pessoal. Então vamos lá, pessoal, vamos chamar o terminal aqui. Vim aqui, terminal, novo terminal. Vamos entrar aqui no Sprite, vamos entrar aqui no Sprite Anime e vamos rodar o nosso Make. E agora a gente está esperando um desenho igual a esse aqui, replicado aqui na nossa tela do MSX. Vamos chamar aqui o Sprite 16x16, que é a opção R, tá lá, ó. E agora olha só, olha como o Sprite, por ser um Sprite 16x16, ele ficou bem menos blocudo que o Sprite 8x8 ampliado, né? Você vê que ele tem um canto bem mais arredondado, porque como ele é menorzinho, né? Ele não é ampliação, ele fica bem mais... Esse Sprite não é um Sprite bom para ver esse efeito, mas como a gente no final tá caminhando aí para criar um queridíssimo Space Invaders, né? Vamos deixar assim mesmo, e aí mais para os sprites, mas que a gente for construir mais para frente, a gente tenta fazer sprites mais interessantes, que a gente possa ver que o Sprite 16x16 real é menos blocudo que o 8x8 ampliado. Então é isso aí, escovador de bytes. Espero que vocês tenham gostado dos sprites 16x16. Esse é o tipo de conhecimento que você precisa conhecer ali no detalhe, então por isso que a aula foi um pouquinho curta, porque eu foquei única e exclusivamente nos sprites 16x16, que é um conhecimento que vocês precisavam ter profundos. Então, na próxima aula, nós vamos começar a brincar um pouquinho com esse canhãozinho do Space Invaders. Vamos fazer ele se mexer para a direita, se mexer para a esquerda. Vamos começar a pegar os inputs de teclado, que é uma coisa muito importante, a gente está falando ali de desenvolvimento de jogos. E essa é a próxima aula. E nunca se esqueça de estar bem vestido, como eu estou agora, meu amigo escovador de bytes. Você quer ficar elegante, você quer ir num evento, quer mostrar que você é um escovador de bytes verdadeiro, você é um amante da retrocomputação, vai lá, TheByteCreator.com.br e compra uma das nossas camisas, uma das nossos badulaques lá. Tem vários badulaques muito maneiros. Tem caneca, tem roupinha pro seu pet, tem boné, tem camiseta, tem tudo que você conseguir imaginar.
Então ajude o canal a ter um canal cada vez melhor, comprando um dos nossos merchandises aí que estão disponíveis para você. Um grande beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz.